Você se surpreendeu com a quantidade de católicos que há no Líbano? Especialmente agora, a gente viu muitos reunidos ao lado do Papa na sua visita àquele país. E na Turquia, né? O Papa foi comemorar 1.700 anos do que mesmo? Além disso, o Papa se encontrou tanto no Líbano quanto na Turquia com ortodoxos, católicos orientais. Você deve ter ouvido falar sobre os maronitas, você não está entendendo nada? Olha só, resolvi fazer esse vídeo, pessoal, porque tem muitas informações nesse período que, né, depois agora da primeira viagem apostólica do Papa, tanto na Turquia quanto no Líbano, tem algumas informações um pouco confusas, outras incompletas, mas o assunto ele não é tão simples mesmo, é difícil. Eu vou fazer esse vídeo, espero que você fique comigo até o final e entenda de uma vez por todas tudo isso, o que significou essa viagem, né? Quem são os maronitas, quem são esses católicos orientais, qual a diferença entre os ortodoxos, enfim. Fica aí que você vai entender. Peço a sua paciência e prestar atenção um pouquinho, que eu tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo. Bom, em primeiro lugar, né, o Papa Leão XIV fez essa primeira visita apostólica, né, recentemente, aí nos últimos dias, nós vimos então pelos meios de comunicação, tanto para a Turquia quanto para o Líbano, né? E justamente na Turquia, ele se encontrou com um líder ortodoxo, um patriarca ecumênico chamado Bartolomeu. Mas eu prefiro ir lá no início da história do cristianismo para a gente começar a entender essa confusão, esse assunto que é um pouco complexo. Eu vou tentar ser o mais breve possível, mas mesmo assim esse vídeo não vai ficar curto, tá? Mas vale a pena para você entender de uma vez por todas. Bom, se a gente olhar para a história do cristianismo, Nosso Senhor Jesus Cristo morreu em Jerusalém, que fica no Oriente Médio, tá certo? Nasceu em Belém, morreu em Jerusalém, e depois que ele ressuscitou, de lá de Jerusalém ele voltou aos céus, prometeu o Espírito Santo sobre os apóstolos, disse para os seus apóstolos saírem pelo mundo batizando todas as criaturas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, etc. Então a gente consegue entender, do ponto de vista geográfico, a região que Jesus esteve quando conosco viveu, pisou o nosso chão, respirou o mesmo ar que todos nós aqui na Terra, certo? Acontece que a partir de Jerusalém, que foi esse primeiro centro do cristianismo, outras 4 cidades foram importantes no início da história do cristianismo. Bom, Jerusalém, onde tudo aconteceu, depois Antioquia, né, na Bíblia fala de 2 cidades com o nome de Antioquia, Antioquia da Síria e da Psídia. Estou falando da Antioquia da Síria, que na época ficava na região que pertencia à Síria, mas hoje pertence à atual Turquia. Então, ó, Jerusalém, Antioquia. Depois, obviamente, a gente vai falar de Roma, São Pedro, o primeiro Papa foi para Roma, morreu lá tanto Pedro quanto Paulo. Alexandria, no Egito, é uma outra dessas cidades importantes, e Constantinopla também, formando as 5 primeiras dioceses, vamos chamar assim, de toda a igreja, os 5 primeiros patriarcados da igreja, uma pentarquia, 5 governantes unidos, né? E tudo que temos na Igreja Católica, na sua tradição litúrgica, na sua tradição teológica, de alguma forma passou pelos esses 5 grandes centros, né? Essas 5 primeiras dioceses do início da história do cristianismo. Os apóstolos visitaram essas regiões. Então, a maneira que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou o legado de celebrar a Santa Missa, aliás, foi ele, o próprio Cristo, que instituiu a Eucaristia, obviamente, no dia da Santa Ceia, né, na Quinta-feira Santa. Então a maneira como isso ia sendo celebrado ganhava influências das culturas de cada uma dessas regiões. Por exemplo, a língua. Qual língua nós vamos usar? De acordo com cada uma dessas regiões, foi adotada uma língua, né? O costume das vestimentas, de como organizar o primeiro calendário para que isso tivesse uma lógica e no passar dos anos esse calendário litúrgico fosse sendo usado, enfim. Então a liturgia ela recebeu influências dessas regiões, e a partir de Roma, né, que o catolicismo em Roma, lá morreu o primeiro Papa, São Pedro, lá morreu São Paulo também, ambos no ano 67, e em volta do túmulo de Pedro e Paulo, que foi erguido ali a primeira basílica, que hoje é a Basílica de São Pedro no Vaticano e a Basílica de São Paulo fora dos muros. Então o cristianismo em Roma passa a ter um culto, primeiro tímido, em volta do túmulo desses 2 apóstolos, e depois com a liberdade dos cristãos, a partir do imperador Constantino, né, e depois Teodósio vai tornar o cristianismo religião oficial do império, enfim, a coisa melhor. Mas então o cristianismo que foi organizado a partir de Roma, ele se espalha por todo o mundo,
por muitas razões, mas Roma era a capital do Império Romano, obviamente. Tinha influência, né, muito grande sobre outras regiões. Então esse cristianismo, que aliás hoje, né, a tradição latina usa o latim, mas no início o grego era mais presente nessa tradição, espalhou para o mundo inteiro, sendo que a maioria dos católicos no mundo são católicos latinos. Mas os católicos, os cristãos que se mantiveram ligados àquelas outras 4 cidades que eu falei aqui no início, Jerusalém, Alexandria, Constantinopla e Antioquia, já tinham criado vínculos, já tinham criado raízes, né, com as suas tradições litúrgicas e mantiveram assim e assim até hoje. Mesmo na tradição latina, houve depois ramificações. Por exemplo, vamos falar da Diocese de Milão. Né, lá em Milão, o rito de Santo Ambrósio, né, o rito ambrosiano, ele é diferente do rito romano que é praticado no resto do mundo. Naquela diocese é um rito próprio, uma tradição latina própria, chamada rito ambrosiano. A mesma lógica aconteceu com os orientais, que ganharam essas tradições e foram passando de geração em geração. Então na igreja sempre houve a tradição católica latina e a tradição católica oriental. Agora, até o Concílio de Calcedônia, que foi no ano 451, né, os grandes concílios da igreja, o primeiro foi Nicéia, 325, depois Constantinopla, 381. Aliás, foi em Nicéia e em Constantinopla que foi cunhada aquela fórmula de fé, aqueles artigos que vieram dos apóstolos, já que a fé católica é a fé dos apóstolos, é a fé apostólica, mas foi cunhado ali esse texto chamado Niceno-Constantinopolitano, que é o credo, o creio, Niceno-Constantinopolitano, pois foi nesses 2 concílios de Nicéia, 325, e de Constantinopla que ele foi cunhado, aonde, por exemplo, não é a única fórmula válida de credo na igreja, existem outras, mas na versão niceno-constantinopolitano do credo, a pessoa de Jesus Cristo é mais esmiuçada, né? Fala sobre Jesus, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, porque estava respondendo nesse texto alguns problemas relacionados à pessoa de Jesus Cristo, algumas heresias cristológicas, onde negavam a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, ou confundiam sobre a sua natureza, enfim, a coisa é complexa. Mas essa versão chamada Niceno-Constantinopolitana do Credo é justamente a versão, né, desse texto que o Papa Leão XIV comemorou agora na sua viagem à Turquia e rezou lá mesmo, na cidade de Nicéia, que hoje chama Iznik, né? E lá na Turquia rezou, 1700 anos depois, o credo niceno-constantinopolitano, ao lado do patriarca ecumênico ortodoxo chamado Bartolomeu. Mas eu estava dizendo aqui para a gente entender quem são esses ortodoxos primeiro e qual a diferença entre os católicos orientais. Então, no ano 451, em Calcedônia, num desses concílios, que inclusive foi um concílio importantíssimo em relação a essas discussões cristológicas, né, onde foi estabelecido de uma vez por todas a verdade de fé, que Jesus é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, a chamada união hipostática, né, na qual nosso Senhor Jesus Cristo, apesar de ser uma só pessoa, tem 2 naturezas, a divina e a humana, né, condenando, por exemplo, o monofisismo, que afirmava que Jesus só tinha uma natureza divina, ou ainda a heresia de Nestório, né? O nestorianismo defende a separação das naturezas de Cristo, e a igreja vai definir com o Papa Leão I, a gente está no Leão XIV, foi o Leão I que fez isso lá no ano 451, definindo de uma vez por todas essa realidade, Jesus é 100% Deus, 100% homem. Isso está contido na revelação divina, e o Papa esclareceu, especialmente através de uma carta ao imperador, uma carta ao patriarca de Constantinopla, chamado Flaviano, que ficou conhecido como Tomo ao Flaviano, ou Carta ao Flaviano, onde essa carta foi usada, esse documento, no Concílio de Calcedônia, para usar a autoridade do Papa, e os integrantes daquele concílio, então, declararam de uma vez por todas essa realidade sobre a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é homem, 100% Deus, 100% homem. Então, a partir dali, alguns grupos que já estavam, então, consolidados, alguns grupos que até então todos eram católicos, eles se separam da comunhão do Papa, eles não aceitam essa verdade do fé estipulada pelo Papa Leão Magno naquela ocasião. Então, esses que não aceitam o Concílio de Calcedônia ficaram conhecidos como não calcedonianos. Então, a igreja se dividiu entre calcedonianos, né, e não calcedonianos. Isso aconteceu no ano 451, foi a primeira grande divisão, o primeiro grande cisma. Cisma é romper com a autoridade do Papa. Então, aqueles que ficaram do lado do Papa, que ficaram fiéis ao Papa,
que somos nós, os católicos, até hoje, né? Eles ganharam a autonomia, ganharam estrutura do Papa, que o imperador, inclusive, apoiou o Papa, o imperador estava do lado do Papa. E os não calcedonianos, os monofisistas e tudo mais, alguns deles, inclusive, responderam de maneira violenta, houve batalhas, houve assassinatos por parte dos monofisistas, para muitos cristãos que ficaram no lado do Papa, enfim. Eles se organizaram nessas igrejas não calcedonianas, que a gente conhece também como orientais ortodoxos. A palavra ortodoxo significa autêntico, galga para si o título de autêntico. Entre os orientais ortodoxos estão, por exemplo, os membros da igreja copta, que é uma igreja que fica no Egito. Então existe um patriarca copta ortodoxo, ou seja, está separado da Igreja Católica, mas tem a tradição apostólica, vem também dos apóstolos, né? Por exemplo, na Igreja Armênia isso aconteceu, né? A Armênia também ficou do lado desses que não aceitaram os assuntos que o Papa aprovou no Concílio de Calcedônia, a Igreja Etíope e assim por diante. Então a gente fala de um primeiro cisma na igreja em Calcedônia, no ano 451, e depois um outro, que foi maior ainda, no ano 1054, que a gente chama de Grande Cisma do Oriente, aonde formalizou, né, oficialmente a divisão entre Roma e Constantinopla, né? A cidade de Constantinopla, ela antes se chamava Bizâncio. A gente fala de Império Bizantino, rito bizantino na igreja, porque era a sede do Império Romano no Oriente, que fica na atual Turquia também, Istambul. Constantinopla é Istambul, já chamou Bizâncio, Constantinopla por causa do imperador Constantino, e hoje se chama Istambul. Então, o patriarca de Constantinopla, em 1054, era o Miguel Cerulário. Ele excomungou o Papa da época, e que em 1054 era Leão também, o Papa Leão IX. Olha, o Papa Leão I, falei dele, o Papa Leão XIV é o nosso Papa atual, e o Papa Leão IX era o Papa em 1054, ambos se romperam ali as relações, né, por razões políticas, razões de governo, há também razões teológicas, mas as razões teológicas não são tão grandes quanto as de governo e razões políticas também. Então houve na igreja essa divisão de Calcedônia no ano 451 e 1054, o Grande Cisma do Oriente. Esses cristãos que mantiveram o seu líder, portanto um patriarca, um bispo, que tem sucessão apostólica, mas que não tem mais comunhão com Roma, ou seja, a igreja para no bispo, são os ortodoxos, até hoje. Hoje existe cerca de 15 igrejas ortodoxas, né? Esses são os ortodoxos. Então, por exemplo, quando o Papa esteve agora na Turquia e rezou lá ao lado do patriarca Bartolomeu, o patriarca Bartolomeu, ele é um patriarca ecumênico, apesar de ele não ter uma jurisdição sobre todos os ortodoxos do mundo, ele tem uma certa liderança, né? E esse patriarca Bartolomeu, ele se encontrou antes com o Papa Bento XVI, se encontrou com o Papa João Paulo II, com o Papa Francisco, porque desde 1964 eles se aproximaram, os católicos ortodoxos se aproximaram, especialmente sobre a iniciativa do Papa Paulo VI, que em 64 encontrou com o patriarca Atenágoras, que era o patriarca ortodoxo ecumênico daquele ano. E em 64 eles levantaram, né, excluíram, abandonaram a excomunhão mútua. Foi em 1054 essa excomunhão mútua, só foi suspensa em 1964, né? Então, muito tempo depois, e graças a Deus se aproximaram, a um diálogo interessante. Por exemplo, o patriarca Bartolomeu, esse que o Papa Leão XIV encontrou lá na Turquia, ele é sucessor de Santo André. Santo André evangelizou aquela região de Constantinopla. Então, quando há a festa de Santo André, o Papa manda um representante lá. O Papa em Roma manda um representante lá em Constantinopla para participar das festividades ao lado do patriarca de Constantinopla. E quando há a festa de São Pedro, o patriarca de Constantinopla, André, manda um representante também em São Pedro, os dois irmãos Pedro e André. Deu para entender quem são os ortodoxos? Esses que se separaram da comunhão do Papa, e principalmente em duas ocasiões na história da igreja, no ano 451 e no ano 1054, e hoje formam 15 igrejas independentes, a gente chama de autocéfalas, não tem relação com o Papa, não tem obediência com o Papa, apesar do diálogo ter melhorado, como eu acabei de dizer. Então, o Papa se encontrou com vários desses líderes ortodoxos, na Turquia primeiro, estou falando. Por exemplo, houve até alguma confusão e as pessoas não sabiam entender direito, que entre esses bispos ortodoxos que estavam ao lado do Papa Leão nessa visita na Turquia, há pelo menos dois que também têm o título de Papa.
Pois é o Papa Teodoro II e o Papa Tauandros. Os dois são de tradição alexandrina. A palavra Papa, para esses bispos lá de Alexandria, no Egito, é usado para eles o título de Papa. Isso é mais antigo até do que Roma. Ele usou primeiro lá em Alexandria, depois que usou em Roma. Então as pessoas confundem um pouco, mas quem são esses papas? Bom, são bispos que ganham o nome de Papa, porque foi assim desde o início. O Papa Tauandros II é bispo dos coptas, ou seja, não calcedoniano, né, dessa igreja não calcedoniana, e o Papa Teodoro II, ele é bispo dos calcedonianos de Alexandria. Né? Olha aí a confusão de novo, ó. É difícil entender, não é fácil. Né? Inclusive esse Papa Teodoro II usou uma mitra, porque a mitra de alguns bispos bizantinos, sejam eles católicos ou ortodoxos, ela parece uma coroa mesmo. Porque ali na região de Constantinopla, o império era muito presente, a cultura imperial era muito presente, influenciou na vestimenta dos sacerdotes, e a mitra deles até hoje é uma coroa. Só que a coroa que o Papa, porque esse nome, mas ele é só um bispo, um bispo ortodoxo, inclusive. O Papa Teodoro II, lá de Alexandria, estava usando uma espécie de tiara papal. É muito parecida com a antiga tiara papal. E alguém disse, ué, por que tem um bispo usando uma tiara papal e o próprio Papa não usa mais? Foi abolido, né? Nas últimas décadas, o uso da tiara papal, que simboliza, além do poder divino que o Papa exerce, o poder também temporal. E, no entanto, esse bispo estava usando porque é a tradição deles, mas são ortodoxos, não são católicos, e são chamadas de Papa também, apesar de serem apenas um bispo, certo? Então, tudo isso aconteceu nessa viagem do Papa Leão XIV, que ao lado de Bartolomeu assinou também um documento em conjunto, aproximando mais ainda aquilo que nos une entre católicos e ortodoxos. Isso é uma coisa interessante, bonito, e a gente agradece a Deus que, graças à providência divina, essas separações têm diminuído. Quem sabe um dia a gente consiga ver ainda mais essa união e a ponto de voltar a uma única igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, e os católicos orientais? Quem são eles? Eles não são ortodoxos. São esses católicos que, ao longo dessas divisões, alguns deles se separaram por um tempo, depois voltaram à comunhão com Roma, e outros nunca se separaram da comunhão com Roma. Então são aqueles católicos que ficaram nessas pequenas igrejas que a gente chama de sui iuris, ou seja, de direito próprio, de tradição antiga, que tem uma organização específica na igreja, portanto são chamados de igrejas, mas que estão dentro da igreja católica, não estão fora. Né? E tem o Papa Leão como seu Papa. O Papa, ele é Papa de toda a Igreja Católica. 3 coisas é preciso acontecer para uma pessoa ser católico: estar sob a autoridade do Papa, professar os artigos do credo e admitir os 7 sacramentos. Veja os ortodoxos, admitem os 7 sacramentos e professam uma fé muito parecida com a católica, mas não estão sob a autoridade do Papa, não são católicos, são ortodoxos. Agora, esses católicos orientais não, eles têm essas 3 coisas. Eles estão sob a autoridade do Papa, eles professam o credo católico, admitem os 7 sacramentos, não é uma outra igreja, apesar de usar o nome igreja para eles. Por exemplo, entre essas igrejas, eu falei agora há pouco dos coptas, que são aquela igreja não calcedoniana que separou lá em Calcedônia, lá em Alexandria, no Egito. Mas existem os coptas católicos também. Um ramo daqueles que se separaram voltaram à comunhão com Roma. Por exemplo, o bispo Sidraque, né, que é o bispo dos coptas católicos no mundo, é um bispo católico como qualquer outro, está sob a autoridade do Papa, é obediente ao Papa, e todos os coptas católicos do mundo são católicos e seguem a tradição copta, essa maneira antiga de celebrar entre os coptas. Isso acontece, por exemplo, em Antioquia. Tem a igreja ortodoxa antioquena, mas tem os católicos também que permaneceram católicos em Antioquia. Né? Mesma coisa para os bizantinos e assim por diante. Então, a Igreja Católica é composta por 24 igrejas unidas, 24 igrejas de direito próprio. A tradição latina, que a gente conhece como tradição latina ou romana, é a maior delas, é verdade. 97 ou 98% dos católicos do mundo são latinos. Mas a Igreja Católica não é só isso. Todos os orientais são tão católicos, tantos iguais em dignidade, como ensinou o documento importante que foi promulgado no Concílio Vaticano II sobre isso. Né? Não existe mais ou menos católicos entre esses orientais ou ocidentais, todos eles são em dignidade. Né? Só que eles guardam as suas respectivas tradições. Então há diferenças, por exemplo, na língua litúrgica. Vão usar o aramaico, vão usar o grego, vão usar o eslavo eclesiástico, vão usar, enfim, diversas línguas, e não somente o latim como língua litúrgica oficial, como é o caso dos latinos.
né? Então, quando a gente fala Igreja Católica, não é só a Igreja Latina, existem esses orientais que são tão católicos quanto. No Brasil existem, né, dioceses específicas desses católicos orientais. No Paraná temos 2 eparquias dos ucranianos. Nós temos sede em São Paulo dos maronitas e melquitas, né? No caso dos melquitas, São Paulo e Rio de Janeiro é a sede deles. E essas dioceses importantes, então... e os armênios também. Temos, apesar de não ser uma diocese com o mesmo, a mesma organização desses outros orientais, existe um exarcado, que é como se fosse uma espécie de vicariato, né? Uma administração menor também dos armênios, que também fica em São Paulo. Então, armênios, melquitas... Armênios, aliás, tem armênio ortodoxo e armênio católico, né? Os armênios, os melquitas, os ucranianos e os maronitas são ritos orientais presentes no Brasil. Né? Dessas 24 igrejas e tradições que compõem a igreja, uma é latina e 23 são orientais. Então, quem são esses maronitas? Ora, esses maronitas são esses que saudaram o Papa lá no Líbano. Vocês viram quando o Papa chegou no Líbano, que ele foi saudado, quando ele passava de Papa móvel, estava uma chuvinha, e eles dançando em volta do Papa, inclusive aquela dança é uma dança muito folclórica, muito popular no Líbano, que se chama Dabik, né? Receberam o Papa com aquelas danças folclóricas, os eventos onde o Papa foi estavam lotados, por exemplo, lá em Beirute, naquela região onde houve aquela explosão em 2020, o Papa esteve lá, celebrou uma missa, cerca de 150 mil católicos estavam presentes. Então o Líbano é um país que sempre houve um cristianismo muito atuante, sendo os maronitas a maioria desses cristãos lá, portanto são católicos. E como eu disse aqui, os maronitas não tiveram divisão nessas divisões ortodoxas aí, não houve um ramo maronita que se separou da igreja, não existe maronita ortodoxos, todos os maronitas são católicos. Você deve saber, eu sou diácono maronita, sirvo numa paróquia maronita na cidade de Campinas, que o padroeiro é São Charbel. Aliás, o Papa Leão visitou o túmulo de São Charbel, foi uma grande alegria para todos os maronitas do mundo todo. São Charbel foi um santo libanês que viveu no século XIX, viveu de uma maneira muito, muito humilde, retirado, viveu um tempo no meio da comunidade com seus irmãos, depois ele viveu no eremitério, isolado. Sabemos que ele tinha, obviamente, uma fé madura e totalmente imersa em Deus. Viu uma vida imersa em Deus de profunda austeridade, de muita, muita penitência. Mas os seus restos mortais, os seus ossos estão lá no Líbano, no mosteiro onde ele morreu, que é um mosteiro dedicado a São Marum. E o Papa visitou, então pela primeira vez um Papa visitou o túmulo desse grande santo. Gente, é impressionante São Charbel. São milhares e milhares e milhares de milagres catalogados, documentados. É um santo extraordinário, silencioso, e que Deus opera de maneira assim maravilhosa até hoje. Eu participo da paróquia dedicada a ele, a São Charbel, né, e posso testemunhar que a fé que só cresce dos devotos de São Charbel, que são fiéis ao nosso Senhor Jesus Cristo e são católicos maronitas e vivem sob a autoridade do Papa. É um povo que no Líbano sofreu tantas guerras e perseguições, viu o Papa Leão levar uma palavra de paz, de esperança, né, exaltar as riquezas do Líbano, como é o caso de São Charbel, né? Então, aliás, também o Papa visitou o Santuário de Nossa Senhora do Líbano, lá em Harissa, né? Harissa fica no alto de uma montanha, lá embaixo tem a Baía de Junier, que é uma praia linda, e como se fosse o Cristo Redentor para a gente, lá é Nossa Senhora do Líbano, que é uma Nossa Senhora que foi erguida no começo do século XX, na época o patriarca Hayek, que o Líbano vivia sobre o jugo otomano, né, não tinha liberdade plena, os turcos otomanos dominavam politicamente o Líbano. Ele pediu autorização na época para os líderes para deixar erguer uma imagem de Nossa Senhora. Isso é quando estava fazendo 50 anos da proclamação do dogma da Imaculada Conceição, que foi proclamada em 1848, se não me falha a memória, não sei se eu errei aqui agora. 1905, bom, não me falhou a memória aqui da data exata da proclamação do dogma da Imaculada Conceição. Vou lembrar já. Mas 50 anos depois, ele teve essa ideia e depois teve um atraso ali até a permissão chegar e foi inaugurado no início do século XX essa imagem de Nossa Senhora do Líbano, lá abençoando todo o Líbano e todo o Oriente, que é um centro de peregrinação de todo o Oriente. Os católicos do Oriente vão lá visitar Nossa Senhora, mas os não católicos também visitam Nossa Senhora lá e a respeitam, né? Então o Papa visitou tudo isso e foi uma grande festa, uma coisa extraordinária, e nós só temos que agradecer a Deus, né? O Papa Leão, inclusive,
Assim que ele acabou de ser eleito, seu primeiro evento oficial, na verdade, após a sua eleição, foi o Jubileu das Igrejas Orientais, que é um evento que já estava programado durante o Ano Santo, né, de 2025, depois da morte do Papa Francisco. Obviamente ele não iria cumprir a agenda do Jubileu das Igrejas Orientais, deu tempo da eleição do novo Papa, que é o Papa Leão, então ele já esteve com os orientais católicos logo no início do seu pontificado, e agora visita tanto os católicos orientais no Líbano, porque não são só os maronitas que habitam o Líbano, tem outros patriarcas católicos importantes no Líbano, por exemplo, o patriarca da Igreja Siríaca, que é uma dessas 24 igrejas que compõem a Igreja Católica, portanto é católico oriental, o patriarca Melquita também tem sede lá no Líbano, o patriarca armênio, enfim. Sendo que o patriarca maronita, que atualmente é Dom Bechara, ele tem o direito de colocar Pedro no nome. Por quê? Porque a gente está falando de uma região que é, obviamente, sob a jurisdição do antigo patriarcado de Antioquia, e Antioquia, o primeiro bispo foi São Pedro. São Pedro, antes de ir para Roma, ele foi bispo em Antioquia. Então, o patriarca maronita, sendo sucessor, né, ele é sucessor de São Pedro na cátedra de Antioquia, e não na cátedra de Roma, ele é um cardeal da Igreja Católica que tem o direito de adotar Pedro a seu nome. Então o nome dele é Dom Bechara Pedro. Né, ele adota o nome Pedro a seu nome para ressaltar essa tradição, para ressaltar essa ligação com Antioquia, para ressaltar essa belíssima tradição. Os maronitas chegaram no Brasil no século XIX, com o padre Jacob Saliba, em São Paulo. Temos a nossa Catedral Nossa Senhora do Líbano, em São Paulo, e diversas outras paróquias espalhadas pelo Brasil, né, nas principais capitais e também no interior, na cidade de Campinas, onde eu sirvo, uma paróquia dedicada a São Charbel, né? Enfim, então toda essa tradição veio à tona, essas belezas vieram à tona nos últimos dias. Né? Tudo isso o Papa visitou, abençoou e justificou como missão de Pedro e seu sucessor, justificar seus irmãos na fé, e assim o fez o nosso querido Papa Leão, agora tanto no Líbano e também na Turquia, aproximando desses que não têm comunhão plena, que são os ortodoxos, mas que, graças a Deus, esse diálogo tem melhorado e melhorou ainda mais depois desses eventos agora na Turquia. Então deu para entender? Na Turquia, o Papa, 1700 anos depois, foi rezar no mesmo lugar onde foi cunhado o concílio, depois do concílio de Nicéia, em 325, o credo niceno-constantinopolitano. No Líbano, ele foi visitar o túmulo de São Charbel, Nossa Senhora do Líbano, e os libaneses maronitas e outros cristãos que lá vivem no Líbano. É por isso que a gente ficou espantado. Meu Deus, quanto cristão tem lá no Líbano? Pois é, no Líbano tem realmente muitos cristãos, tem liberdade de culto, é um país maravilhoso e que guarda tradições lindas. O vídeo ficou um pouco longo, mas o assunto não é tão fácil. Então, se você tiver alguma dúvida e eu puder ajudá-lo a esclarecer, manda aqui alguma mensagem, mas espero que tenha ajudado a entender um pouco toda essa história dos últimos dias, da visita do Papa, e também tirar um pouco algumas distorções que algumas pessoas confundem ortodoxo com igreja oriental, quem são eles, o que pode, o que não pode, vestimentas, línguas, enfim. O assunto é longo, é complexo, mas a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo é linda, é rica, vale a pena se aprofundar nessas tradições, não apenas para conhecer a história que é bela, mas para honrar Nosso Senhor Jesus Cristo. Pois essa mesma igreja católica, apostólica romana, nas suas mais diversas culturas, tradições, liturgias, etc., a Igreja Católica não é apenas um aglomerado de templos, apesar de ter templos belíssimos. A Igreja é verdadeiramente o corpo místico de Cristo, místico, misterioso, vem de mistério, algo maior que a nossa compreensão humana, mas que a gente pode ter acesso pela fé, pelo amor, pela misericórdia de Deus. Portanto, a Igreja é corpo místico de Cristo, na qual Ele, o cabeça, né, dessa Igreja, é Ele mesmo, Nosso Senhor Jesus Cristo, e nós batizados somos os membros, né? Então, Nosso Senhor Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens? Sim. Mas quando a gente reza a Ele na igreja e para a igreja, essa mediação também acontece na igreja. É por isso que a gente pode rezar a Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E nós até Ele podemos rezar com a igreja, que é Ele mesmo, seu corpo místico. Então que Nossa Senhora nos ajude a mergulhar nessas maravilhas. Ela, inclusive, Nossa Senhora, é um ponto de unidade entre todos esses cristãos católicos, sejam orientais, sejam os latinos e também os ortodoxos. Que ela possa nos unir cada vez mais, e todos um dia cantaremos, se Deus quiser, na glória eterna no céu, porque Nosso Senhor Jesus Cristo nos salvou na sua cruz, e é renovado o seu único sacrifício de cruz em cada missa, em cada altar, e assim seja, hoje e para sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.